noite, Pai, essa é a maior expressão que os teus filhos possam reconhecer a Ti. Somos os teus filhos, somos tua propriedade, propriedade exclusiva do Senhor, Pai, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz, Pai. Pai, nessa noite nós pedimos a Ti espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento da Tua vontade. Nós nos expomos a essas verdades, nós nos expomos, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, nós entregamos tudo a Ti, os nossos anseios, desejos, medos, preocupações, tudo está em Ti, Pai. Tudo é para Ti, Pai, para Te glorificar, Pai. E nós queremos Te bendizer, Pai. O Senhor é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, Pai. Nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, Pai. Nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Boa noite, graça e paz. Amém, tomai assento. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que noite gloriosa, irmãos. Que noite gloriosa. Todos estão bem? Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, que o Senhor tem muito mais para as nossas vidas. Hoje pela manhã nós ministramos um pouco sobre vencendo fraquezas e limitações. Eu quero dar continuidade à segunda parte desse ensinamento. Sabemos, irmãos, que fraquezas e limitações, elas podem nos paralisar. E Deus não nos chamou para andar de fraqueza. Deus não nos chamou para andarmos limitados sobre verdades que Ele estabeleceu em Sua palavra. Amém, queridos? Então, o que acontece? Nós podemos se apegar com a palavra. Quando a gente começa a pensar um pouco sobre isso, a gente começa a ver, irmãos, que de fato a palavra continua funcionando na minha vida e na sua vida. Ela não deixou de funcionar, ela continua funcionando. E a gente começa a pensar um pouco sobre isso. Sabe, irmãos, que os filhos de Deus têm como responsabilidade fazer a sua parte sobre aquilo que tem ouvido. Antes de começar a ministrar a palavra, eu quero fazer menção à vida do meu pastor Paulo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de ministrar a esta casa, ministrar ao coração dos meus irmãos. Para mim é um motivo de grande alegria de trazer um pouco desses ensinamentos a respeito da palavra de Deus. Sou muito grato a Deus pela sua vida, por estar plantado juntamente contigo, amém? Aleluia. Então abra sua Bíblia aí em Hebreus, né, o tema base, né? O versículo chave aí para a nossa ministração, vencendo fraquezas e limitações. Hebreus capítulo de número 4, no versículo 15, mas nós vamos ler o versículo 14, um antes e outro depois, do 14 ao 16, amém, irmãos? Aleluia. Então diz assim: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, diz as Escrituras, conservemos firme a nossa confissão. Aleluia, diz, conservemos firme a nossa confissão. E ele diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele diz no versículo 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Amém, queridos? É um texto maravilhoso de Hebreus, e quando o escritor de Hebreus ele começa falando a respeito da pessoa de Jesus, aquele, o Filho de Deus, o nosso Salvador, aquele que morreu pelos nossos pecados e nos deu um novo estilo de vida, nos deu uma nova razão para se viver, uma nova forma de se viver, a nova expressão, irmãos, para estarmos conectados ao reino de Deus. Sabe, queridos, aquilo que está lá no céu pode estar conectado aqui na terra, desde que eu e você sejamos o meio pelo qual Deus quer fazer coisas em nós e através de nós. E quando o escritor de Hebreus ele fala, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, aquele que de fato acessou o céu para interceder por mim e por você, a oferecer o seu precioso sangue,
Pela manhã eu falei um pouco sobre o quê? Sobre a criação. Lá na criação, quando o homem recebeu uma ordem da parte de Deus, onde ele poderia comer de todos os frutos lá do jardim do Éden. Deus colocou o homem no jardim do Éden e falou, de toda árvore, o fruto da árvore que está no jardim, vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você comer, você vai morrer. Então Deus deu uma ordem para que o homem não comesse. Mas aí veio Satanás, na pessoa da serpente, e aí tentou adulterar, de fato adulterou a palavra de Deus, diz assim, e Deus diz assim, é verdade que vocês não podem comer, e começou a trazer confusão. E hoje pela manhã, quem esteve aqui, eu falei um pouco sobre isso, que muitas vezes Satanás, ele tenta adulterar as verdades da palavra de Deus. E quando essa situação se levanta, irmãos, isso pode o quê? Minar a nossa fé. E Deus não quer que a minha fé e a sua fé mine, se esvai. Pelo contrário, Ele quer que cada dia nós estejamos convictos sobre aquilo que estamos ouvindo, aquilo que estamos recebendo da parte do Senhor, estejamos prontos para ouvir e ser praticantes. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25, Tiago 1, 25, diz que aquele que atenta à lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor de boas obras, esse será feliz em tudo que fizer. Então há um resultado para mim e para você, quando eu e você ouvimos a palavra, aplicamos fé nela, porque fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. E quando fé é gerada, irmãos, é ativado um poder sobrenatural para realizarmos coisas grandes para Deus. Amém? Então ele diz aí, mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, considerar, irmãos, é dar o devido valor a essa palavra que está sendo ministrada, não recebendo apenas uma informação, mas de fato, que essa palavra que entrar no seu coração, irmãos, vai fazer morada, vai fazer diferença, vai trazer o quê? Vai trazer uma colheita abundante, quando você se torna o quê? Um praticante. Porque ele diz que não apenas atentar, mas ele diz também que há o quê? Uma palavra sobre perseverança. Perseverança é o sucesso de todos aqueles que confiaram na palavra de Deus. E quando a gente começa a pensar um pouco sobre isso, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 31, João 8, Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 31, a Bíblia fala que Jesus dizia aos discípulos que criam nele. Eu pergunto essa noite, tem discípulo de Jesus aqui? Tem aqueles que estão prontos para ouvir, porque havia uma multidão que seguia Jesus, mas quando Jesus se deparou ensinando a respeito daquele que não come da minha carne, aquele que não bebe do meu sangue, este não tem parte comigo. E quando Jesus trouxe esse discurso, muitos o abandonaram. E quando a gente para pensar um pouco sobre isso, meus irmãos, o escritor de Hebreus, ele nos chama a atenção sobre o nível da nossa perseverança. Então no Evangelho de João 8, 31, ele diz assim, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, vós sois verdadeiramente meus discípulos. Quando permanecemos na palavra, irmãos, quando permitimos ser encharcados por essa palavra, meu irmão, de fato nós vamos nos parecer como Jesus. Porque nós não podemos ser, irmãos, cristãos, por fazermos parte de uma igreja, mas sermos cristãos como de fato exalamos a palavra, fluímos na palavra, fluímos em verdades que são imutáveis e que funciona, ainda funciona na minha vida, ainda funciona na sua vida, você só deve continuar crendo. Continue crendo. Diga ao seu irmão, continue crendo. Não pare de crer, meu irmão. Não pare de crer. Se a gente voltar lá para Hebreus 4, no versículo 14, ele diz assim, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou o céu, há um recado para mim e para você, há um conselho para mim e para você. Ele diz, conservemos firme a nossa confissão. Conservar a nossa confissão, irmãos, é fazer todo o possível e o impossível para que nada e ninguém mine a tua fé, nada e ninguém estrague aquilo que você está crendo. Porque tudo aquilo que você está crendo, meu irmão, você deve filtrar com quem você compartilha. Porque dependendo com quem você compartilha, pode minar a sua fé. Já teve momentos que você foi compartilhar uma bênção, foi compartilhar algo que o Senhor falou ao teu coração sobre aquilo que Ele ia fazer com você, que de fato Ele vai fazer por você, mas quando você compartilha com alguém que não está crendo igual a você,
Aí a pessoa olha para você e fala assim, mas não é bem assim não. Não é bem assim para ele, mas para nós que cremos, é poder de Deus. Há um favor da parte de Deus, meu irmão. Há um ajudador. Jesus mesmo deixou bem claro, eu vou para o Pai, mas enviarei outro. O Espírito Santo que vos guiará toda a verdade. Se nós de fato entender o que Jesus diz em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, quanto mais eu conheço a palavra, maior será o nível de libertação. Nós não estaremos reféns de situações, nós não ficaremos reféns de pessoas, nós não ficaremos reféns, sabe o que, do nosso passado. Estamos vivendo um tempo, irmãos, onde pessoas estão reféns de passado, reféns de situações, elas deixam de viver o presente e jamais vão avançar para o futuro, porque o passado ainda aprisiona elas, por conta de palavras, por conta de situações, por conta de prejuízo. Irmãos, coloque isso na conta de Jesus. Colocar na conta de Jesus é dizer, está pago, não me deve mais nada. Não me deve mais nada, ninguém mais me para. A Bíblia diz, irmãos, que a ninguém deveis nada, a não ser o amor. Meu irmão, nada e ninguém pode te parar. Sabe que fraquezas e limitações, irmãos, são situações que têm se levantado para paralisar o povo de Deus. E uma das coisas que muitas vezes, quando nós achamos que temos razão, nós nos comportamos ao ponto de não querer perdoar, porque estamos com razão demais para não perdoar. E às vezes, irmãos, nós olhamos para essa situação, falta de perdão nos impede de viver o melhor de Deus. Tem uma frase de Cortin Boom que diz assim, quem vive de razão morre de saudade. Irmãos, viver de razão, irmãos, muitas vezes vai nos privar de relacionamentos preciosos. Coloque na conta de Jesus. Ele já perdoou, Ele é o sumo sacerdote que acessou o céu, levou o seu precioso sangue, já nos perdoou. Não somente me perdoou, mas perdoou aqueles que me trouxeram dano também. Perdoou aqueles que trouxeram dano a você. Então, ou seja, sabe, irmãos, se desvencilhe de pesos, nada e ninguém pode te parar. Diga ao teu irmão, o teu futuro é glorioso, meu irmão. O teu futuro é glorioso. A Bíblia diz, irmãos, aqui em Hebreus 4,14, ele diz, conservemos firme a nossa confissão. Como está o teu nível de confissão? Porque, irmãos, é tão maravilhoso quando estamos num manto, né, naquele fervor, recebemos uma palavra, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, e ficamos tão empolgados, né, ficamos entusiasmados por aquilo que Deus vai fazer, mas na nossa caminhada cristã, vai passando-se o tempo e a gente vê que as coisas não acontecem, meus irmãos, aí é onde a gente vai olhar para o termômetro da nossa fé, se de fato nós estamos firmes naquilo que estamos crendo. E a Bíblia nos aconselha a conservar firme a nossa confissão. Não apenas conservar, não é apenas você guardar para que algo não mofe, venha mofar, venha se estragar. Mas ela diz sobre uma confissão firme, a pegar com mais firmeza aquilo que vocês têm ouvido, para que jamais vocês se desviem delas. Quando estamos firmados na palavra, meu irmão, nada e ninguém pode nos desviar. Quando estamos firmados na palavra, por isso que Jesus disse, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, irmãos, Jesus é a verdade que nos liberta. Sabe, irmãos, é por isso que, irmãos, nós não vamos sair de igreja porque fomos magoados, porque fomos entristecidos. Pelo contrário, meus irmãos, se tivermos que sair um dia daqui, vamos sair para o nosso crescimento, para quando o nosso pastor nos enviar para algo muito maior, para avançar no reino de Deus. Diz o versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas. Jesus, o verbo encarnado, a palavra encarnada, como diz lá no Evangelho de João capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele habitou no nosso meio, ele tomou a forma de um ser humano, ele passou pelas mesmas dificuldades que eu e você, para que ele pudesse interceder junto ao Pai em favor de mim e de você.
Ele sabe o que é padecer. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelo que padeceu. Sabe, meus irmãos, vale a pena obedecer ao Senhor. Vale a pena obedecer à palavra. Porque obedecer à palavra, irmãos, vai nos colocar em posição de sucesso. Obedecer à palavra vai nos colocar em posição de sucesso. Lá em Josué capítulo 1, no versículo 8, Josué capítulo 1, versículo 8, olha o que ele diz, olha o conselho da parte do Senhor para a vida de Josué. Ele diz assim: não cesse de falar deste livro da lei. Em outras palavras, meu irmão, você precisa aprender uma vida de confissão, porque quem crê fala. Eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós falamos. E aquilo que nós vamos falar, irmãos, vão construir coisas poderosas. A meu nível de confissão, irmãos, vão criar coisas tremendas. Vão mudar destinos de pessoas por causa da confissão. Então o conselho de Deus para Josué foi: não cesse de falar do livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. O próprio Jesus diz: eu só falo o que eu ouço o Pai falar, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Ou seja, Jesus copiava o Pai. E como cristãos que somos, nós precisamos copiar a Jesus. Nós temos que ser a palavra andando sobre a face da terra. Porque quando a palavra chega, coisas vão mudar, destinos de pessoas vão mudar, curas vão acontecer, por causa de uma obediência. Quando Deus encontra um homem ou mulher obediente à palavra, meu irmão, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Aleluia! Então Jesus, irmãos, a Bíblia diz que ele passou pelos mesmos sofrimentos que a gente, mas a Bíblia diz que ele não pecou. Ou seja, se Jesus não pecou, é porque é possível viver uma vida sem pecar. Às vezes, irmãos, às vezes nós falamos assim: não, mas Jesus era Jesus, o Filho de Deus. E você é filho de quem? Nós não cantamos aqui: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Então é possível você viver uma vida em santidade. Como eu citei hoje pela manhã, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele fala: e o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Deus quer te santificar em tudo. Então a mudança, ela não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Então, ou seja, a tua situação espiritual já foi resolvida. E se ela já foi resolvida, você precisa aprender agora, pegar os teus sentimentos que está ligado à tua alma e levar a obediência ao teu espírito, e fazer com que a tua carne seja submissa. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, no versículo 12, veja comigo. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ele diz assim: não que eu o tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição. Tem alguém perfeito aqui? Se tiver, vem aqui orar por nós. Não é verdade? Mas o apóstolo Paulo entendeu muito bem o que diz lá em Provérbios, que o caminho de um justo, daqueles que foram justificados, isso era algo tão profético. Ele diz: o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O teu caminho tem que brilhar, irmãos. O teu caminho não foi feito para andar nublado. Se de fato você se escorregar, irmão, se levanta, mas continue correndo, continue perseverando, continue correndo a carreira que está proposta. Diz lá em Hebreus, capítulo de número 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, você deve olhar para Cristo. Sabe, eu não estou aqui para falar assim: não olhe para o homem, olhe para Deus. Mas sabe, irmãos, que existem homens e mulheres que são referenciais para as nossas vidas. Homens de caráter, mulheres de caráter, pessoas que vão ser inspirações para você. Eu tenho homens e mulheres que eu me inspiro aqui na terra, como modelos a serem seguidos. Se você faz parte de uma igreja, você tem um modelo a ser seguido. Você tem o seu pastor, tem a mulher do seu pastor a ser seguido como inspiração. Como cuidado. Eu lembro que quando eu comecei a congregar aqui no Verbo da Vida, e uma das preocupações que o pastor Paulo e Salete sempre falava para nós, lá na Brookdale, ele falou assim: olha, nós não estamos aqui para machucar pessoas, pelo contrário, nós estamos aqui para fazer de pessoas grandes.
Pessoas que estão dispostas a crescer. Então nós não estamos aqui para magoar ninguém. Pelo contrário, estamos aqui para fazer de você um homem ou mulher que vai fazer diferença onde Deus colocar. Voltando para Filipenses capítulo 3, olha o que o apóstolo Paulo diz. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu fico pensando se as fraquezas de apóstolo Paulo ditassem as regras, onde estaria o apóstolo Paulo? Será que de fato ele teria escrito praticamente 70% do Novo Testamento? Será que o apóstolo Paulo teria escrito isso mesmo, irmãos? Será que o apóstolo Paulo, em todo o seu currículo antes de se tornar cristão, será que de fato, se ele tivesse paralisado no seu passado, onde ele estaria? Em outras palavras, vamos para cá hoje, para o tempo de hoje. Se você olhar para você, você era uma pessoa improvável. Pessoas no qual não te davam R$1. E você, irmãos, você é a melhor pessoa que Jesus poderia ter morrido. É a pessoa pelo qual Jesus pagou um preço. E se ele pagou um preço, você custa muito alto, porque o preço foi de sangue. Você fica feliz ou fica triste? Ou fica como sapo na chuva? Conhece a expressão sapo na chuva? A expressão de sapo na chuva é assim, ó, quando as gotículas caem no olho do sapo, ele fica. Ei, meu irmão, fique feliz. Você foi comprado com precioso sangue. Eu disse hoje pela manhã a respeito da vida do apóstolo Pedro, um homem muito bravo, um homem que praticamente para quem olhava para ele era um homem improvável. E Jesus chamou ele para caminhar junto. Vem comigo que eu vou fazer de você pescadores de homens. O mesmo Pedro que negou a Jesus foi o mesmo Pedro que andou sobre as águas. O mesmo Pedro que cortou a orelha de um soldado foi o mesmo Pedro que Jesus disse quando ele ressuscitou: ide chamar os discípulos, e a Pedro, que eu vou adiante de vós. Jesus não desistiu de pessoas. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão. As nossas fraquezas, elas não podem ser a nossa zona de conforto, para dizer que, eu não consigo, eu não posso, eu não vou avançar. Pelo contrário, as nossas fraquezas nos levam a repensar que a força não é minha, vem dele. Vem dele. Quando o apóstolo Paulo estava sendo pressionado, tinha um abençoado lá que estava importunando ele, falando mal dele. O apóstolo Paulo fala assim que era um mensageiro de Satanás. E Paulo foi recorrer a Deus. Senhor, me ajuda aí, né? Afasta de mim. Aí o Senhor fala assim: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A graça é o favor de Deus, irmãos, para você superar suas fraquezas, superar suas limitações. A graça de Deus te eleva num nível maior. Você pode ir muito mais longe, irmãos. E aí depois no versículo 13 de Filipenses 3,13, ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha a perseverança aí. Diante das pressões, diante das limitações, ele fez alguma coisa. Qual é o comportamento que nós temos? Eu conheço pessoas que quando elas têm oportunidade para falar em público, elas travam, não é verdade? A Aline está assistindo, depois eu te peço perdão, viu, Aline? Fique tranquilo. A Aline, quando ela recebeu um recado do pastor Paulo, falou assim: olha, você vai, a Aline, minha cunhada, a esposa do Bruno, ela recebeu, o pastor falou assim: olha, você vai fazer a exaltação da palavra domingo que vem. A Aline já ficou uma semana tomando calmante, porque ela tinha muita vergonha de falar em público.
Eu não sei se de repente o pastor chamava você aqui, olha, domingo que vem você vai falar. A pessoa já começa a tremer, ai meu Deus, eu vou falar o quê? E aí já baixa a cabeça, né? E fica assim, aí já começa a inverter os versículos, começa a inverter a palavra, fala, não sou para isso não, pode me chamar para fazer qualquer coisa. Mas tem pessoas que têm trauma em falar em público. Mas irmãos, depois que quando as coisas acontecem, ela vem e fala, aquilo rompe. Sabe, irmãos, que no momento das fraquezas, Deus concede oportunidade para você mudar, para você romper, Sabe que fraquezas e limitações, irmãos, elas não são um meio para você habitar. Fraquezas e limitações é o meio pelo qual você precisa romper. Eu declaro nessa noite que você vai romper com coisas tão poderosas em sua vida, coisas que você não poderia fazer e você vai começar a fazer, porque você não está paralisado sobre aquilo que Satanás tem dizendo, você não pode, você não consegue. Aí você se levanta, sim, eu posso todas as coisas, porque em Cristo me fortalece. Oh, aleluia, aleluia. Quando Satanás dizendo assim para você, você não tem nada. Aí você fala, realmente eu não tenho nada, mas eu possuo tudo, aleluia. Como diz em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Quando houver fraqueza, irmãos, sempre haverá força para dizer, vai muito mais, vai mais longe, vai mais longe. A Bíblia diz, não morrereis, mas vivereis e contareis os feitos do Senhor. Oh, aleluia, sabe, irmãos, nesses últimos dias, Satanás disse assim para você aqui, que está aqui, eu vou te matar, você vai morrer essa semana. Mas você se lembrou da palavra do Senhor, que vida, que a lei do Espírito de vida que habitou no corpo de Jesus, habita em você agora, reinando sobre você. E a Bíblia diz, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de Jesus. Ei, meu irmão, por meio de Jesus você vai reinar, você vai sobressair sobre as suas fraquezas, sabe? Quando você aceitou a Jesus, irmãos, você lembrou, você veio até com vícios, com alguns costumes que para você parecia ser normal. Eu conheço pessoas que aceitaram a Jesus e elas, antes de aceitar Jesus, elas mentiam. Viviam uma vida de mentira. E ela contava tanta mentira que ela acreditava na própria mentira dela. Até que um dia ela acordou para a vida e falou, opa, é uma fraqueza. Eu preciso me levantar. E ela disse assim para mim, eu nunca desfrutei de tanto prejuízo por falar a verdade. Pode parecer prejuízo para os homens, mas os céus estão ganhando. A eternidade é gloriosa, meus irmãos. E o apóstolo Paulo diz, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. O que estamos fazendo? Só observando? Não, irmãos, ele diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão diante de mim. A Bíblia diz no versículo 14, eu prossigo. Quem foi que mandou você parar? Quem foi que mandou você se desistir? Quem foi que mandou você parar, retroceder? Quem falou para você? O grande problema, irmãos, que muitos dentro da igreja estão acreditando nas mentiras do inferno. Estão anulando o chamado que Deus tem para a vida de vocês. E vocês estão anulando isso. A Bíblia diz, irmãos, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, a qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Irmãos, quem mandou você parar? Deus quer através da sua vida curar pessoas. Deus quer através da sua vida libertar pessoas. Deus quer através da sua vida mudar destinos de pessoas. Mas aí nós ficamos com a síndrome do ratinho molhado. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ei, meu irmão, lembre-se disso. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O próprio Jesus diz isso. Eu estarei com vocês todos os dias, em nenhum momento você ficará só. A fé, irmãos, ela vai nos tirar de um lugar de fraqueza e nos colocar num lugar de ousadia. Pegue isso. Andar em fé vai nos tirar de um lugar de fraqueza.
Porque o mundo está cheio de relatórios, irmãos, dizendo não vai dar certo. Olha, vai vir um prejuízo aí, está acontecendo isso. Olha, essas taxações aí, olha, vai ter aí um antidump, vai ter, sabe assim? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu trabalho numa indústria de plástico e nós recebemos cartas de empresas que vendem resina. E eles falaram assim, olha, eles vão entrar com um sistema de antidumping, ou seja, eles não vão abaixar os preços, pelo contrário, vão aumentar os preços. E aí falaram, você não vai comprar material para estocar? E eu disse, não vou comprar para estocar. Mas vai subir. Eu falei, não tem problema. Sabe por quê? Porque a bênção do Senhor me enriquece e não me causam danos. Ei, meu irmão, a tua vida não é governada por este mundo. A tua vida é governada pelo Senhor. Pelo Senhor. Em Josué 1:8, como nós lemos, se você não se desviar, mas antes meditar no livro dessa lei, dia e noite. Josué 1:8, volta para mim lá. Josué capítulo 1, versículo 8. Olha o que ele diz. Aleluia. Josué capítulo de número 1, versículo 8. Aleluia. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. As tuas confissões vão dizer o que você será amanhã. Você é fruto hoje daquilo que você falou ontem. Você será amanhã aquilo que você fala hoje. O teu nível de confissão muda o seu dia. O que você está crendo? Como você está crendo? O que você está falando? O apóstolo Bud, ele escreveu um livro, se você não leu, eu gostaria de incentivar, e se você fala negativo, leia de novo esse livro, não fale negativo, irmãos. Não fale negativo. Porque falar negativo, irmãos, vai te colocar você em fraqueza, vai colocar você em desânimo. E aí você vai voltar a cantar aquele louvor, né? Que a vitória vai chorando, geme e chora. Não, meu irmão. Você vai lembrar, irmãos, que de fé em fé eu vou avançando e prosperando. Eu vou avançar, eu vou crescer. Eu viverei os meus melhores dias, irmãos, nessa terra, irmãos, servindo ao Senhor. Se a fé nos tira de um lugar de fraqueza, o medo, irmãos, nos impede de enxergar a promessa. O medo nos impede de enxergar a promessa. Quando eu olho para a minha vida, a vida da Natália, eu falei, eu acho que Deus nos chamou para ser como Abraão e Sara. Há anos, nós temos promessa de filhos. Mas em nenhum momento eu falei, Deus se esqueceu das promessas. Pelo contrário, eu serei pai de filhos. Mesmo se eu tiver com 80 anos, eu ainda continuo crendo na promessa. Porque eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Muito mais além daquilo que eu possa pedir ou pensar. Segundo o seu poder, atuando não fora, mas dentro. Mais dentro, mais dentro, mais dentro, mais dentro, um poder atuando dentro de mim, me trazendo convicções, me trazendo certezas, trazendo certeza dentro de mim e de você, meu irmão. Sabe, irmãos, quando a gente começa a pensar um pouco sobre isso, a respeito sobre a galeria da fé, e se a gente for lá para Hebreus capítulo de número 11, nós vamos ver homens e mulheres que eram fracos, homens e mulheres que, mediante a sua força, não poderiam fazer muitas coisas, mas eles não atuaram nas suas próprias forças, atuaram na força do Senhor. E aí diz lá em Hebreus, capítulo de número 11, no versículo 6, Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se tem um meio para agradar a Deus, irmãos, é você andar por meio da palavra. Fé na palavra agrada a Deus. Eu amo essa expressão quando Deus se depara com Jesus, quando Jesus estava cumprindo o seu propósito na terra.
E o Senhor se revelou algumas vezes para Jesus e diz assim: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer quando você anda na palavra. Isso demonstra o teu nível de confiança. Confissões de fé vão criar realidades. Se estamos aqui hoje é porque nós confessamos coisas lá em Nabrooke Taylor. Se vamos sair daqui é porque já estamos confessando. Em Hebreus 11:6, vamos lá. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus 11:6. Ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aí ele vai falando o quê? De um comportamento de todas aquelas pessoas que andaram por meio da fé. Ele diz assim: pela fé Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Eu fico vendo, imagine Noé, quando recebeu um relatório: olha, o mundo vai acabar em água. Eu imagino se Noé tivesse assim: e meus bois, e minha fazenda, e minha casa, e meu carro? Não, mas eu trabalhei muito, trabalhei 25 anos, agora que eu aposentei, vai acabar tudo? Eu fico pensando, irmãos, se esses homens e mulheres na galeria da fé amassem esse mundo, eles não estariam aqui. O grande problema é que nós amamos muito esse mundo, irmãos. Amamos muito esse mundo. E quando amamos muito esse mundo, nós entramos num nível de fraqueza espiritual. Porque a cidade onde a gente mora, mais se cobra trabalho, mais se cobra tempo. Você gasta 2, 3 horas para ir trabalhar, 2, 3 horas para voltar e mais 8, 9 horas de trabalho. Ou seja, você ficou 15 horas fora de casa. E você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para congregar, você não tem tempo. Ou seja, você só faz quando dá. E Deus não quer a tua sobra, Deus quer o seu tempo precioso. Porque o teu tempo é precioso. Quando ele diz: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. Quando você crê na palavra, você continua sendo temente. O contrário também é verdadeiro. Quando a palavra não faz mais parte da sua vida, você se torna descrente. Você perde o temor. E você anda nas obras da carne. E as obras da carne vai produzir o que? Morte. E Deus quer nos orientar nessa noite, irmãos, a continuar sendo temente a Deus, obedecer os seus princípios. Aí ele vai continuando ainda, vai falando de outros homens. Pela fé Abraão, quando chamado, às vezes nós temos o comportamento de quem? De Samuel. O Senhor está chamando, mas não entendemos a voz. O Senhor está chamando, mas não entendemos a voz. Sabe, tem coisas que o Espírito Santo tem te dado notas para você parar com algumas coisas, com alguns vícios, com alguns comportamentos. Porque Ele quer te levar em níveis mais altos, quer fazer com que você avance muito mais. Que tal nós aprendermmos com Abraão? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Na obediência, a recompensa. Quando eu obedeço, eu sou recompensado. Diga ao seu irmão: Deus é um bom pagador. Vale a pena pagar o preço, meus irmãos. E ele diz mais: e partiu sem saber para onde ia. Será que ele não sabia?
Ele poderia não saber, irmãos, o que aguardava ele lá. Mas para nós que cremos de forma espiritual, Abraão tinha um GPS, guiados pelo Espírito Santo. A melhor vida de sucesso, irmãos, é ser guiado pelo Espírito Santo. Ele nos conduz em triunfo. E ele diz mais: pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitou em tendas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Se nós pararmos para pensar um pouco sobre o céu, irmãos, se nós pararmos para pensar um pouco sobre isso, e quando ele fala assim que Deus, do qual é o arquiteto e edificador, o pastor Ari que já trabalha com construção, alguns irmãos já trabalharam com construção, e é tão interessante que quando você vai, né, quando um arquiteto, um engenheiro, ele se depara com um terreno e vê aquele terreno horrível, cheio de mato, mas que quando ele bate o olho, ele fala: uau, aqui dá uma mansão maravilhosa. Quando Deus olhou para você, meu irmão, Ele viu um potencial, no qual, quando você decidir obedecer ao Senhor, você será uma bomba na mão de Deus. Por isso que Paulo, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para todo aquele que crê. Essa palavra poder significa dínamos, dinamite. Há um poder explosivo dentro de mim e de você, ao ponto de fazer com que fraquezas e limitações sejam rompidas e fazer de você, seja forte e corajoso. Como Deus diz a Josué: ser forte e corajoso, não temas, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Ele diz mais no versículo 11: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Não é o tempo que vão dizer as coisas. Já viu pessoas que dizem aquela frase, né, do mundo, diz assim que o tempo cura todas as coisas. Se curasse, né, o SUS era o que ia mais curar, né, porque quando você marca um exame no SUS, você leva 6 meses, 7, 8 meses, 1 ano, não é verdade? Aí de repente você fala: fulano de tal, chegou a sua vaga. Fala: não, já estou curado. Ei, meu irmão, não é o tempo, não é o tempo, mas é a confiança que faz as coisas acontecer. Em outras palavras, Satanás muitas das vezes ele tenta te paralisar com fraquezas, atuando em áreas no qual você se julga ser fraco. Ele vai impedindo de você avançar, impedindo de você desfrutar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas quando você anda em fé, quando você anda em novidade de vida, você anda na palavra, todas as vezes que situações se levantarem para te desanimar, e Satanás começar a ditar as regras, você fala o quê? Chegou tarde. Chegou tarde. Eu creio. Eu creio. Ele diz mais, no versículo 12: por isso também de aliás, já amortecido, já saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas dos céus e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. A tua fala te denuncia. Lembra quando Pedro, que andou com Jesus, quando foi questionado, que ele seguia com Jesus, ele falou: você é um deles. Ele falou: não, não sou. Você caminhava com ele. Não, jamais caminhei com este homem. Mas teve uma mulher que chegou para Pedro e falou assim: a tua fala te denuncia. A fala de um cristão denuncia que ele é crente. Não são as vestes,
mas a confissão, as declarações vão mostrar se de fato somos crente ou não. Eu estava conversando hoje com Natália, e eu achei tão interessante a Bíblia amplificada da Joyce Meyer. Eu achei interessante o que diz no Salmos 1, na Bíblia amplificada, não precisa abrir. Eu sei que algumas pessoas conhecem de Salmos 1, mas eu gostaria de fazer a leitura dele, que é tão interessante, que as nossas fraquezas, irmãos, ela também está ligada com quem nós andamos, ou aquilo que estamos ouvindo. E Salmos 1, ele diz assim, olha só, quero ler aqui na Bíblia amplificada, ele diz assim: bem-aventurado, feliz, afortunado, próspero, invejável, o homem que não anda no conselho dos ímpios, seguindo os seus conselhos, planos e propósitos. Ele está falando de um homem que não anda no curso deste mundo, mas um homem que anda na palavra. Ele vai falar de bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado significa feliz, afortunado, próspero e invejável. Em outras palavras, você é feliz. Porque ele diz bem-aventurado. Você é feliz, você é afortunado, você é próspero, você é invejável. O homem que não anda no conselho dos ímpios, seguindo os seus conselhos, planos e propósitos, nem se detém submisso e inerte no caminho dos pecadores, nem se assenta para descansar na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei, nos preceitos, nas instruções, nos ensinamentos do Senhor, e nele medita, pondera e estuda de dia e de noite. Oh, aleluia! Sabe o que é isso, meus irmãos? As nossas fraquezas serão superadas quando de fato a nossa vida estiver em linha com a palavra. Quanto mais nós amarmos a palavra, meus irmãos, quanto mais nós enchermos da palavra, irmãos, mais leveza vai ficar para a gente correr, irmãos. Mais leve vai ficar para correr. Em Hebreus, capítulo de número 12, no versículo 1, Hebreus 12, 1, ele diz assim: portanto, nós, irmãos, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, que suportou. Jesus suportou, irmãos, porque ele provou que você pode suportar. Você pode suportar as tentações, você pode suportar, meu irmão, você pode, irmão, suportar. Não venda o céu por um prato de lentilha. Não venda o céu, irmãos. Não venda. Não negocie a sua vida. Não negocie a sua vida. Aleluia. Voltando para esse texto, vamos lá para o versículo 30 aí. Versículo 27, vamos lá. 27, Hebreus 11, 27. Eu quero finalizar com isso. Hebreus 11, 27. Ele diz assim, Hebreus 11, 27, ele diz: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Você sabia que o medo tem paralisado muitas pessoas? Medo tem impedido das pessoas crescerem. O medo tem impedido das pessoas entrar num nível de ousadia. O medo te tira uma realidade que é poderosa. O medo tem impedido pessoas de crescerem, irmãos. Tem até uma frase que as pessoas falam assim, que o lugar mais rico da face da terra é o cemitério, porque ali estão mortos planos e projetos, ali poderiam ter tido livros preciosos, indústrias, empresas, negócios. Por quê? Porque não decidiram avançar. Eu te chamo você para avançar, meu irmão. Se desvencilhar dos seus medos, das suas preocupações. Seja ousado, seja crente. E ele diz mais, no 27, vamos voltar lá no 27. Ele diz, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme
como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Sabe o que é celebrar a Páscoa? É celebrar uma libertação. As nossas fraquezas vão demonstrar que a gente não está crendo mais na eternidade. Quando participamos de uma ceia, aprenda a celebrar a tua ceia. Você foi livre do inferno. O céu é para os filhos obedientes. Deus, como eu disse certa vez aqui na igreja, Deus não tem filho prediletos, mas Ele tem filhos íntimos. Ele diz pela fé, no versículo 29, pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todos, os israelitas em Canaã. No versículo 30 diz assim, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Imagina, irmãos, você recebe uma voz de comando por um tempo, persevere por um tempo. Imagina, irmãos, se no 5º dia não acontecesse, será que teve alguém que desanimou ali? E mesmo que estivesse alguém desanimado, sempre tinha alguém falar, ei, fique firme, falta 2 dias. Fique firme, falta 2 dias. Sabe aquela sensação que a gente fala assim, eu não aguento mais. Eu vou dar um cabo na minha vida. Eu não aguento mais esse sofrimento. Essas pessoas precisam de alguém que fala para elas, fique firme, aguente firme. Há mais força. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E o que mais direi? Certamente faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então ele vai falando sobre a galeria. E ele fala, os quais por meio da fé, eu amo isso, no versículo 33, irmãos. Quero chamar o louvor, pode subir. Ele diz, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões. A fé na palavra te dá força, meu irmão. A fé na palavra vai te dar força. Confie na palavra. Aí no versículo 34 é maravilhoso. Ele diz assim, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada. E eu amo isso. Da fraqueza, tiraram forças. Da fraqueza, tiraram forças. Sabe qual é o melhor exemplo que a gente pode citar a respeito disso? Me deu até a sede. Quando a gente lê essa parte do versículo que diz, da fraqueza tiraram forças. Isso me faz lembrar de feira. Alguém aqui já foi na feira tomar caldo de cana? Tem alguns que não gostam, né? Uns gostam, outros não. Mas eu tenho certeza que mesmo que você foi na feira, você não gosta de caldo de cana, mas você comeu um pastelzinho, você foi, né? Aquele cheirinho, né? Mas sabe o que é interessante? Que quem vai ali na feira e pede o pastel, então fica ali conversando, e aí pega o vinagrete e vai comer o pastel, né? Mas sempre tem alguém que vai e fica observando o caldo de cana. Não é verdade? Aí, eu não sei você, eu acredito que você vai fazer isso. Muitas vezes nós somos como aquela cana. Que a pessoa vai lá e coloca aquela cana lá no moedor, né? Ele passa uma vez, aí sai um pouco de cana. Aí depois ele não se contenta, não é verdade? Aí ele dobra a cana no meio, o bagaço, né? Moe a segunda vez. Aí você fala, tá bom. Mas ele não se contenta. Ele não se contenta, ele dobra a terceira vez. Sai mais caldo.
Aí ele não se contenta, ele dá aquela torcida a mais. Dá aquela torcida, e depois coloca para moer e torcer. E sai mais caldo. Os filhos de Deus são assim. Situações se levantam para nos moer. Mas todas as vezes que nos moer, todas as vezes que nos pressionarem, vamos ter mais para oferecer. Eu tenho mais, tenho muito mais de Deus. Quando a Bíblia diz, da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças. Pode ser que o teu nome não esteja no hall da Galeria da Fama lá de Nova York, lá sei lá de onde é. Mas a Bíblia fala, irmãos, que da fraqueza tiraram forças. E ela fala mais de um grande detalhe. Fizeram-se poderosos em guerras. Quem olhou para você não sabe o que você passa no teu quarto de oração. Mas é no teu quarto de oração, é nos seus momentos a sós com Deus, que você se apresenta como poderoso em guerra. E diz mais, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. E outra, por sua vez, passaram pela prova dos escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não eram dignos. O mundo não é digno da sua vida. O céu sim é digno da sua vida, porque o preço foi pago, meu irmão. Você é tão forte, tão poderoso, você é ousado, você é intrépido. Se veja como Deus está te vendo, se veja como o preço que Deus pagou por você. Eu lembro de uma certa vez onde dois irmãos estavam brigando, e eu contei isso aqui uma vez, eu quero citar isso para você. Dois irmãozinhos estavam brigando, só que um era filho biológico de um casal, e o outro era adotivo. Aí só que o filho biológico falou assim, na hora da briga, falou assim, você não é filho do pai. Aí o filho que era adotado falou assim, tudo bem que eu não sou filho do pai, não sou filho biológico, mas eu fui escolhido. Você foi escolhido, meu irmão. Você foi escolhido, há uma herança para você. Há uma herança para você em Deus. Há uma força em você para superar toda a provação. Abra mão das suas fraquezas. Abra mão dos seus vícios, das suas preocupações. Se levante. Ele diz, homens dos quais o mundo não eram dignos, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho. E por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores. Por causa da fraqueza, não se venda ao pecado, porque há coisas maiores para você, meu irmão. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Aleluia. Um Jesus que pleiteia a nossa causa, que intercede por nós, que quer ver o nosso crescimento, que quer ver, irmãos, que as nossas limitações não sejam motivo de vivermos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O maior prejuízo que um homem possa desfrutar é quando ele faz uma declaração, eu não posso, eu não consigo. E Deus diz, você pode, você consegue. Você pode, você consegue. Você consegue. Se você lembrar da época quando você se converteu até a presente data, muitas coisas boas aconteceram na sua vida, sim ou não? Então tem muito mais, irmãos. Tem muito mais. Não para.
Enquanto Jesus não vier, ainda não vier no arrebatamento, irmãos, lembre-se disso. Você tem uma carreira gloriosa em Cristo Jesus, que só você pode correr. Eu não posso correr por você, vou correr a minha. Mas a Bíblia nos traz resultados de Salmo 126. Quem sai andando e chorando, com júbilo voltarão com seus feixes. Há uma alegria proposta para mim e para você quando mantemos as nossas vidas fiéis a Ele. Feche seus olhos. Pai, eu quero te render graças nessa noite, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. De graça e bom grado, Pai. O Senhor nos fortalece. O Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é aquele que nos chama para viver uma vida que vale a pena. Pai, eu oro para que os nossos corações sejam sondados pelo Senhor. Que de fato o Senhor encontre em nossos corações, de fato, verdades de querer mudar, verdades de querer prosseguir, de se levantar, Pai, para níveis maiores. Não vamos negociar, Pai, não vamos negociar a Tua palavra. A Tua palavra é imutável, é infalível. A Tua palavra é poderosa. A Tua palavra é poderosa para mudar os destinos de pessoas, mudar as nossas vidas. Eu oro, Deus, eu oro para que clarezas espirituais possam fluir, Pai. Que possamos enxergar, Pai, o futuro glorioso. Como a Tua palavra nos diz, Pai, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então vocês invocarão a mim e eu vos ouvirei. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Obrigado por conexões sendo firmadas nessa noite. Obrigado por vidas sendo transformadas por causa da palavra. A Tua palavra sempre será verdadeira. Sempre será verdadeira. E todos os dias vamos nos expor a essas verdades. Como a Tua palavra nos diz, quando o salmista fez a declaração: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Que possamos ser guiados, Pai, por essa palavra todos os dias e viver cada plano, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Sejam abençoados na prática da palavra. Amém. Aleluia. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!